Aí, galera, trabalhamos já a regência verbal, então agora vamos entrar em crase. Vai ser show de bola. Vocês vão aprender, vocês vão dominar. O Gordo aqui vai ensinar, dominar, ensinar. O Gordo fazendo versos. Vamos lá, então. Vamos estudar crase. Bom, gurizada, vamos começar agora aqui o nosso trabalho sobre a crase. A palavra crase, ela provém do grego crasis e significa fusão, junção, mistura. No português atual, ocorre a crase com as vogais idênticas, tá? O A mais A. Só que aqui eu teria duas situações. Vamos lá. É fundamental perceber que, embora idênticas, essas vogais pertencem à categoria gramaticais diferentes. O primeiro A, ele é sempre uma preposição, já o segundo ele pode ser o quê? Um artigo feminino, tá? Fui à feira. Então eu tenho o A preposição e o A artigo feminino, feira. Então vai ocorrer o fenômeno da crase. O A que indica o pronome demonstrativo, aquele, aquelas, aquele, aquelas, ou aquilo. Fui a mais aquela loja. Então eu fui àquela loja, formando aqui o quê? O fenômeno da crase, ok? O A dos pronomes relativos, a qual ou as quais. A cidade a qual nós referimos fica longe. Olha só, eu tenho o A, preposição, e tenho o A do pronome relativo aqui, ó. Então, juntei os dois, eu tenho o fenômeno da crase. A cidade a qual nos referimos fica longe. O pronome demonstrativo a ou as, esta caneta é semelhante a aquela a que me deste. Então, aqui, ó, eu tenho o a preposição e tenho o a pronome demonstrativo. Esse a pronome demonstrativo é o que vale aquele, aquelas, aquilo, tá? Então, esta é a caneta. Esta caneta é semelhante a que me deste ou aquela que me deste. Então, como vimos, os pronomes a são pronomes demonstrativos, quando equivale a aquele, aquelas, tá? Não é por acaso que apresentamos o estudo da crase imediatamente após a regência, já que a identificação de sua ocorrência depende fundamentalmente do quê? Dos conceitos de termo regente e termo regido. Então, a crase sempre eu irei trabalhar ela dependendo do quê? Da transitividade do verbo. O verbo que vai me solicitar a utilização da preposição. E eu tendo algumas situações, palavras femininas, que agora nós vamos ver, e mais algumas outras situações, que vai ser utilizado o fenômeno da crase. Crase da preposição a com o artigo a ou as. Olha só, haverá crase sempre que o termo regente exigir a preposição a e o termo regido admitir o artigo a ou as. Eu me referi a diretoria. Então, quem se refere a alguém. Então, eu tenho a preposição mais o a artigo a diretoria. Então, vai ficar como? Eu me referi à diretoria com crase. Fui à cidade. Então, ó, quem vai a algum lugar. A cidade. Então, eu fui à cidade com crase. Era insensível à dor. Quem é insensível a algo. Então, era insensível à dor com crase. Chegou às 6 horas. Então, quem chega a. Então, chegou às 6 horas. Utilização da crase. Ok? Nesses casos, é fácil constatar que ocorreu a crase. Basta trocar o termo regido por um masculino correlato. Se obtivermos a combinação aos, ao ou aos, preposição a mais artigo ou os, fica demonstrado que ocorreu a preposição e o artigo. Vamos lá. Um exemplo aqui. Se nos exemplos citados anteriormente, trocarmos os termos regidos, diretoria, cidade, dor e 6 horas, pelos masculinos, diretor, bairro, sofrimento e meio-dia. Teremos, eu me referi ao diretor, confirmando a utilização da crase. Fui ao bairro. Era insensível ao sofrimento. Chegou ao meio-dia. Dessa forma, eu tenho a confirmação da utilização da crase.
Observe que, para ocorrer a crase, é necessário que o termo regente exija a preposição a e o termo regido admita a anteposição do artigo a. Se um desses fatores não ocorrer, não haverá crase. Eu conheço a diretoria, eu me refiro a ela. Então, não vai utilizar a crase. No primeiro exemplo, não ocorre crase porque o termo regente, conhece, não exige a preposição a. Quem conhece, conhece alguém ou alguma coisa. Verbo transitivo direto. Portanto, ali não está presente apenas um a. Tá? Ali é o artigo que determina o termo regido, a diretoria. Tá? No segundo exemplo, também não ocorre crase porque termos tão somente a preposição a, exigida pelo termo regente, me refiro. Quem se refere a alguém ou alguma coisa. Diante do termo regido ela, não ocorre o artigo. Tá? Então, adotamos o procedimento de trocar o termo regido por um masculino correlato, não obteremos a combinação ao. Eu conheço o diretor, eu me referi a ele. Então, quando é que não ocorre crase? Vimos que uma das condições para que não ocorra crase é o termo regido admitir a anteposição do artigo a ou as. Quando não houver o artigo, evidentemente não haverá crase, por isso nunca ocorre crase. Diante de palavras masculinas, as vendas a crédito cresceram no último ano. Gostava de andar a pé. Diante de verbos, ainda há muita coisa a fazer. Estava disposto a disputar uma vaga. Diante da maioria dos pronomes, entregaram o prêmio a ela, peço licença a Vossa Excelência, fizeram referência a esta carta, não fizeram alusão a alguma possibilidade de devolução da mercadoria, sempre eu cuido quem? Eu cuido a colocação do verbo, o termo regido e o termo regente, tá? Alguns pronomes admitem a anteposição do artigo. É possível, então, ocorrer a crase diante desses pronomes, se o termo regente exigir a preposição a. Peço desculpas à própria pessoa. Quem pede, pede algo a alguém. Fizeram referência à mesma pessoa. Quem faz algo a alguém. Nas expressões formadas por palavras repetidas, gota a gota, frente a frente, ponta a ponta, boca a boca. Nesses casos, temos simplesmente a preposição a. Observe as expressões masculinas correlatas, lado a lado, passo a passo, e não lado ao lado, passo ao passo. Então, ficou cara a cara com o inimigo, contava as moedas uma a uma. Diante de substantivos empregados em sentido genérico, falava a pessoas desinteressadas. Fez alusão a cidades litorâneas. Tá? Aqui eu tenho uma dica para vocês. Tá? Quando a palavra está no singular, quando a letra está no singular e a palavra no plural, crase nem a pau. Então, falava a pessoas. O a está no singular, tá? E pessoas está no plural, então a crase nem a pau. Nós temos alguns casos especiais de crase. Vamos lá. Locuções formadas por palavras femininas, tá? Essas locuções formadas com palavras femininas, à tarde, à noite, à vista, à vontade, à procura, às pressas, às escondidas, à moda, mesmo que a palavra moda fique subentendida, à medida que, à proporção que, à exceção de, à beira de, elas devem receber o acento grave. Saímos à noite. Vendi à vista o relógio. Ando à procura de um amigo. Andava às pressas. Agia às escondidas. Pediu um filé a Camões. Pediu um filé à moda Camões. No restaurante pediu uma moqueca à capixaba, à moda capixaba. À medida que caminhavam, todos iam ficando cansados. Mulheres à beira de um ataque. Pessoal, eu tenho que tomar cuidado aqui também, porque esse à moda de, tá? A gente usa muito o quê? Filé à parmegiana. Filé à moda parmegiana. Já quando eu disser um bife a cavalo, eu tenho esse bife à moda de cavalo? Eu já vi um cavalo fritando bife? Não vi. Então, esse a não leva crase. Frango a passarinho, a mesma coisa, não leva crase, porque eu já vi um frango fritando um passarinho, então eu tenho que tomar esse cuidado nessas situações.
É importante notar que nessas expressões ocorre o acento grave, mesmo que não haja ocorrido a crase, isto é, a fusão de duas vogais idênticas. Saímos à noite. Nesse caso, o acento grave indica a fusão de dois A. Verifique se substituirmos o termo regido meia-noite por um correlato, meio-dia, obteremos a combinação ao, saímos ao meio-dia. Observe outro caso, vendi à vista o relógio. Nesse caso, o acento grave não está indicando a fusão de dois A. Se substituirmos o termo regido vista por um masculino correlato, prazo, não obteremos a combinação ao, vendi a prazo o relógio. Claro, se a expressão adverbial for formada por palavra masculina, ou se a preposição que introduz a expressão adverbial for outra diferente de a, não ocorre a crase, e, consequentemente, o as de tais expressões não receberão o quê? O acento grave. Trazia a bolsa a tiracolo. Atravessou o rio a nado. A cor fica a critério do cliente. Chegou após as 10 horas. Porém, não há consenso sobre o emprego do acento grave no A que encabeça as expressões adverbiais de instrumento. Alguns autores o utilizam, outros não. Nessas expressões, o uso do acento grave é facultativo, tá? Escreveu uma carta a ou a máquina. Feriu-se a ou a faca. Viajar um barco a ou a vela. Então, é facultativo, eu posso utilizar ou não. Pode ou não ocorrer crase. Há 3 casos em que pode ou não ocorrer a crase. Eles são os seguintes. Diante de nomes próprios de pessoas do sexo feminino. Ele fez a referência a Maria, ele fez referência a Maria. Diante dos pronomes possessivos femininos, obedeço a minha irmã, obedeço a minha irmã. Esses 2 casos se justificam pelo fato de que, diante de tais palavras, a presença do artigo é facultativa. Podemos dizer Maria chegou, a Maria chegou. Minha irmã saiu, a minha irmã saiu. Depois da preposição até. Fomos até a feira, fomos até a feira. Nesse caso, pode ou não ocorrer a crase, pois podemos, indiferentemente, usar a preposição até ou a locução prepositiva até a. No próximo exemplo, temos a preposição até seguida do artigo a, portanto, ocorre um a apenas. Fomos até a feira. Já, no caso a seguir, a locução prepositiva até a, cujo a vai se fundir com o artigo a que antecede a palavra feira. Fomos até a feira. Diante de nomes de lugares. Tá? Como vimos, quando estudamos o artigo, alguns nomes de lugares admitem a anteposição do artigo, outros não. Haverá crase diante de nomes de lugar se o termo regente exigir a preposição a e o termo regido o nome do lugar. Então, admitir a anteposição do artigo a para verificar se o nome do lugar admite ou não a anteposição do artigo a. Então, pode-se utilizar o artifício a seguir. Se ao formularmos uma frase com o nome do lugar regido pelo verbo vir, obtivermos a contração da. Fica claro que diante dele cabe o artigo, pois da é contração da preposição de com o artigo a. Vou à Itália, venho da Itália. Então, vou a, venho da, crase a. Vou a, venho de, crase para quê? É uma dica que fica para vocês. Se, porém, obtivermos simplesmente a preposição de, fica claro que o diante de tal nome não ocorre o artigo a. Vou a Roma, venho de Roma. Vou a Curitiba, venho de Curitiba. Porém, se o nome do lugar que não admite o artigo vier especificado, passará a aceitá-lo e, consequentemente, haverá crase, desde que o termo regente exija a preposição a. Vou à Roma antiga, vou à moderna Curitiba. Quando eu tiver um determinante, ele vai me pedir a situação da utilização da crase. É evidente que em construções como conheço a Bahia, visitamos a Itália, não ocorre a crase, uma vez que os termos regentes conheço e visitamos não exigem a preposição a, pois os verbos são transitivos diretos. Nesses exemplos, o a é simplesmente artigo, o verbo não está pedindo. Diante das palavras casa e terra, não ocorre crase diante das palavras casa,
tá? No sentido de lar, moradia, e terra, no sentido de chão firme, uma vez que tais palavras não admitem a anteposição do artigo a. Voltamos à casa. Os marinheiros desceram à terra. Se, no entanto, tais palavras vierem especificadas, passam a admitir a anteposição do artigo e, consequentemente, poderá ocorrer a crase, desde que o termo regente exija a preposição a. Voltamos à casa dos amigos. Os marinheiros desceram à terra dos anões. Crase com os pronomes demonstrativos. Aquele, aquela, aquilo, que foi o que nós já vimos. Haverá crase com os pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo, sempre que o termo exigir a preposição a. Assistir aquele filme, aspiro aquela vaga, prefiro isto, aquilo. Se o pronome demonstrativo estiver se referindo a alguma entidade superior e, portanto, for grafado com inicial maiúscula, não vai ocorrer crase. Agradecemos todos os dias àquele que nos protege. Crase diante de pronomes relativos, a qual e as quais, tá? Ocorre crase com os pronomes relativos a qual e as quais quando esses pronomes vierem antecedidos pela preposição a, exigida por um termo da oração, que tais pronomes introduzem. A cidade ao qual iremos possui praia, às quais chegaremos. Observe que nesse exemplo os termos iremos e chegaremos regem a preposição a, que migra para antes dos pronomes relativos e com eles se fundem. Também nesse caso, a ocorrência da crase pode ser demonstrada pelo artifício de substituir os termos regidos femininos por masculinos correlatos. O país ao qual iremos possui recantos aos quais chegaremos. O quem e o cuja. Tá? Os pronomes quem e cuja não admitem a anteposição do artigo, portanto, diante deles não corre crase. Esta é a mulher a quem obedeço. Este é o autor a cuja obra me refiro. Nesse caso, o a é simplesmente preposição. O que? Diante do pronome relativo que, normalmente não há crase, pois esse pronome não admite a anteposição do artigo. Esta é a faculdade a que aspiro. Esta é a cidade a que iremos. Nesse caso, o a é simplesmente preposição. Poderá, no entanto, ocorrer a crase da preposição a com os pronomes demonstrativos, tá? E, o a e as, aquele e aquelas, que nós já vimos, que aparece antes do pronome relativo que. Sua caneta era igual à que comprei, aquela que comprei. Em caso de dúvida, é possível verificar a ocorrência ou não da crase pelo recurso da substituição dos termos regidos por masculinos correlatos. Este é o curso a que aspiro. Este é o bairro a que iremos. Seu lápis era igual ao que comprei. Crase dominada, pessoal. Sabem tudo. 10 na prova. Próxima aula nós vamos trabalhar colocação pronominal. Vamos ver lá mesóclise, ênclise, próclise, ok? Mas não deixem de se inscrever no canal, dar seu like aí, o Gordo agradece. Um beijão para vocês, até a próxima aula.